Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião de avaliação das condições do Rio Tocantins e dos reservatórios situados na bacia. Inicialmente, como sempre fazemos, é importante ver as conexões para testar se estão todos adequadamente conectados. Então, eu vou fazer uma rodada de apresentação das pessoas, que é o momento de nós testarmos se as conexões estão bem realizadas, né? Vamos começar pela Semar do Tocantins. Dar um alô e dizer os nomes das pessoas que estão presentes. Semar Tocantins. O seu microfone está desabilitado, você tem que habilitar primeiro e depois... Bom dia. Ok, tá. Sim. Bom dia, aqui quem fala é a Daniele, técnica do Departamento de Planejamento e de Recursos Hídricos. Aqui estão presentes técnicos do setor de planejamento de recursos hídricos da Semar, analista do setor de outorga do Naturatis, que é o Instituto de Natureza do Tocantins. Nós temos também presente o presidente do Comitê da Bacia do Entorno, ou Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas, o Itamar Xavier. Mauro, membro do Comitê das Bacias dos Rios Lontras e Corda, localizado lá na região do Bico do Papagaio do estado do Tocantins. Ok, muito obrigado. Aí você agora desabilita, pronto, o microfone aí fica legal. Sema Maranhão. Bom dia, Joaquim. Aqui Giovanni Dolif, meteorologista. E Karine Leal, da Hidrologia. Bom dia. Ok, é porque eu pedi Sema, entrou Semadem, tá certo. Mas vocês estão ok, tá? Sema do Maranhão, Sema Maranhão. Sema Maranhão. Estamos aqui na sala de situação, né, e o pessoal de recursos hídricos também já está chegando aqui para a reunião. Ok, sua conexão está boa. Semas Pará. Oi, bom dia. Aqui quem fala é Saulo, aqui da Diretoria de Meteorologia e Hidrologia, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E também estamos participando aqui juntamente com a SEMA, representamos a COSAMPA, eu sou diretor de operações da COSAMPA e também aqui o nosso assessor Haroldo Martins, que está participando deste evento. Willam, Diretoria de Meteorologia e Hidrologia. Edson Pojo, Diretoria de Recursos Hídricos. Vamos aproveitar logo a CAEMA do Maranhão. CAEMA. CAEMA. É só para dar uma alô. CAEMA São Luís, André de Paula, diretor de operações da companhia, e a... André, trabalho na gerência de meteorista. Tudo bem? Ok. COSAMPA do Pará. Joaquim, estamos nós da ANA aqui em Marabá com a equipe de engenheiros da COSAMPA, eu, Márcio Nóbrega, o Roberto, da ANA, Fernando Martins, da Diretoria de Engenharia da COSAMPA, e Ângela Raiol, coordenadora técnica de Marabá. Então, aproveitando, sua avó mandou um abraço, viu, Roberto? Não podia perder essa oportunidade. Um abraço a todos, mas uma brincadeira especial ali com o Roberto. Bom, vamos passar uma rápida do setor elétrico. ONS. Bom dia, Rio. Bom dia, aqui pelo ONS Paulo Diniz. Giovanni. Bom dia, Joaquim. Aqui no ONS Recife, Giovanni, pelo Núcleo Norte-Nordeste. Enerpeixe.
Bom dia, Márcio da operação, sou técnico de operação aqui de peixe angical. EDP. Aqui está o Alan Mesquita e o Pedro Vitor, representando Lajeado, Tocantins. Estreito. Vocês têm duas conexões, né? Uma Florianópolis, Estreito. Bom dia, João Rezec de Estreito, do consórcio Estreito Energia. Temos a equipe aqui do SEST e da ENGIE que nos acompanha aqui na operação. ENGIE Florianópolis, Vicente e Rafael da Hidrologia e da Programação Energética. BRK Ambiental de Palmas. A BRK Ambiental ele tem 2 pontos de conexão, é isso. Bom, tem algumas outras pessoas que eu não consigo identificar, mas eu vou pedir que se apresente. Tem um com o nome Presidência. Então, eu não sei. Ei. Presidência, pode se identifique, por favor. Pede pro rapaz vir aqui tá pedindo para reiniciar, olha, deu um problema. Não, você pode falar. Ok, a presidência caiu. Vamos lá. Só salientando, deixa o presidente da COSAMPA, Cláudio Conde. Eu creio que ele esteja... o presidente da COSAMPA, Cláudio Conde, COSAMPA Pará. Eu creio que ele esteja com problema de conexão aí, mas dificuldade. Mas depois resolve, tá bom? Obrigado. Tá certo, obrigado vocês. Tem alguém que eu faltei chamar, que está conectado por videoconferência? Lajeado, Tocantins, ao invés está o Alessandro e a Cristiane. Ok. Bom, então todos que estão por videoconferência estão devidamente testados, então vamos passar para as pessoas que estão presentes aqui na sala de videoconferência. Ministério do Transporte. Antônio Paulo, Ministério do Transportes. Rafael Lucchini, da Suzano, Papel e Celulose. Hamilton Zanola, da Suzano, Papel e Celulose. José Alama, eu sou o novo titular da Gerência de Regulação da Navegação Interior da ANTAC. É uma satisfação estar participando dessa reunião. Normalmente é o Bruno que tem nos representado e tem contribuído com as discussões. Quero destacar a importância desse fórum na discussão das questões hídricas, né? Especialmente em relação à navegação, que é o foco que a gente traz de contribuição para esse espaço. Acho que os nossos pajés não estão funcionando bem, porque vamos ter que aumentar o número de pajés para ver se a situação muda, né? Então, queria cumprimentar todos e colocar à disposição a ANTAC nessa discussão. Obrigado pela presença. Bruna Craveiro, da ANA. Ana Paula Fiorese, da ANA. Joaquim Gondim, ANA. Vicente Andreu, ANA. Rodrigo, ANA. Antônio Augusto, ANA. Diego, ANA. Alexandre Lima, da ANA. Bom dia, Fernanda Abreu, da ANA. Bom dia, Lancelotti, CNS, ONS. Bom dia, Guilherme Godoy, do Minas Energia. André Alberti, DENIT. Ok. Inicialmente, sempre nós fazemos uma apresentação por parte do CEMADEM que coloca como estão as condições... A presidência da COSAN está aberta. Se você quiser se apresentar nesse momento... Então, será essa nossa conexão? Posso colocar o Wi-Fi no meu celular, se estiver... Olha, a conexão está ruim, é verdade. Mas nós estamos ouvindo vocês, COSAN. Cláudio, nós estamos ouvindo vocês. Se vocês quiserem se apresentar...
Bom, então a gente inicia sempre com a apresentação do CEMADEM. Então, CEMADEM, por favor, para fazer uma apresentação. Ok, Joaquim, bom dia Vicente, bom dia a todos. Vamos então dar início, como de costume, à parte meteorológica e em seguida a parte hidrológica. Da parte meteorológica, a gente começa olhando para a chuva dos últimos 7 dias, isso, nesse slide. Na figura da esquerda, a chuva observada, a chuva ocorrida, que de fato choveu. A gente percebe chuvas concentradas só ali no Amazonas, Roraima, né? E no leste da região nordeste. Tá? Em grande parte do país sem chuvas, isso é normal na região central do país. Nessa época a gente teve pouca chuva. Na figura da direita, a gente tem as anomalias, que seria a diferença disso que choveu com o que deveria ter chovido. A gente percebe ali na região da bacia do Tocantins, em geral sem coloração, significa chuva próxima da média. Uma manchinha ali laranja, né, de chuva tendendo para um pouco abaixo da média, mas não estaria muito fora da média, que é pouca chuva essa época. Então isso foi dos últimos 7 dias. No slide seguinte, a gente tem um mesmo balanço, só que não para os últimos 7 dias. Aqui é desde o dia 1º de setembro. A chuva acumulada. Mais uma vez a gente vê ali no Tocantins pouca chuva, né? Aquelas manchas ali significa entre 1 e 25 milímetros. Isso em 25 dias significa no máximo uma média de 1 milímetro por dia, então quase ausência de chuvas. Na figura da direita, de novo a anomalia, né? Que é a diferença com o normal, mostrando uma anomalia negativa, ou seja, chuva abaixo da média, aí está entre 25 e 50 milímetros abaixo da média. É pouco aqui, 25, 50 abaixo da média, mas no mês em que já não chove muito, né, isso deve significar uma boa porcentagem do que deveria chover no mês e que não choveu. Então, em termos de milímetros não é muita coisa, mas em termos de porcentagem do que deveria ter chovido é significativo. E esse padrão cobre boa parte do centro-sudeste e parte do sul do país, né, com chuvas escassas, chuvas abaixo da média nesse mês de setembro. Tá? Vamos para o próximo slide. Bom, tendo olhado o que aconteceu na última semana e depois desde o início do mês, agora a gente passa a olhar o que acontece hoje. Eu destaquei algumas áreas aí com essas elipses em vermelho. No Oceano Atlântico, ali na costa da região sudeste, indo para o sul da Bahia, tem resquícios de uma frente fria que passou pelo litoral, mas ela ajudou a organizar um pouco de instabilidade no continente. E essa elipse vermelha que se estende da Amazônia até Paraná, São Paulo, essa elipse mostra algumas instabilidades, algumas nuvens, né? Isso é uma imagem de satélite mostrando nuvens, né? Mas essas nuvens são formadas quando você tem um pouco de umidade e uma certa instabilidade na atmosfera. Então, essa faixa de nuvens aqui, até uns dias atrás, a gente não via instabilidades nessa área, tá? Então, isso foi contribuição da frente que passou e também um indicativo de que aquele bloqueio atmosférico que impediu chuvas aí durante boa parte de setembro mostra sinais de enfraquecimento. A outra elipse que eu mostro lá na Argentina é de uma nova frente fria que está vindo e que essas instabilidades devem se organizar para, no final dessa semana, avançar pelo país, trazendo alguma chuva. Vamos ver que chuva é essa que ela pode trazer no próximo slide. Aqui a gente tem a figura, no próximo slide. A gente tem a figura da chuva acumulada para 7 dias, de hoje, segunda-feira, até domingo, e vejam que a gente tem chuvas aí em parte do centro-oeste do país. No Tocantins, muito pouca chuva, mas essa chuva chega ali ao sul do estado do Tocantins, né? Pegaria parte bem a montante da bacia do Tocantins. Eu coloquei uma miniatura aqui à esquerda, embaixo, que era a previsão que a gente tinha uma semana atrás, né? Para os últimos 7 dias. Vejam que já tem uma diferença significativa, né? Isso tudo mostrando, inclusive, agora a gente vê uma organização entre a chuva da Amazônia e a chuva ali no sul-sudeste, tá? São aqueles indícios que eu fui mostrando da imagem de satélite, indicativos de que esse bloqueio está se rompendo. Próximo slide. Aqui a gente já tem o detalhe
da bacia até Tucuruí, né, a montante de Tucuruí, e aparece aquilo que eu comentei, que em parte da bacia, e a parte mais a montante, que ali fica entre Mato Grosso, Goiás, o extremo sudoeste do Tocantins, algumas chuvas acima de 20 milímetros. Tá? Na figura da direita, a gente tem a evolução da chuva ao longo do tempo, totalizando na bacia como um todo só 14 milímetros. Né? E essa chuva acontecendo, vejam ali, a partir de 30 de setembro, 1º, 2º e 3º de outubro. Seria justamente no próximo final de semana e início da semana que vem. Tá? Eu coloquei embaixo também as miniaturas do que a gente tinha na semana anterior, que era praticamente nada. Né? Então, mais uma amostra dessa mudança aí, desse sinal positivo, dessa boa notícia. Tá? Eu quero lembrar aqui também que o modelo tende a espalhar, a homogeneizar essa chuva. Na realidade, o que a gente observa é que essa chuva costuma acontecer em forma de pancadas isoladas. Então, em alguns pontos pode chover até mais. Em alguns pontos a gente pode ter até mais chuva do que está mostrando aí e em outros não chover. Aqui a gente tem a previsão de chuva para a segunda semana. Então, até agora a gente falou da previsão para os primeiros 7 dias, né? Seria aí até final de semana, começo da semana que vem. E agora, no decorrer da semana que vem, até o outro final de semana. Eu marquei aí com a elipse em vermelha a região de interesse nosso aqui, do nosso foco. E a gente percebe que nas figuras de cima do modelo brasileiro, ele coloca um pouco de chuva na figura da esquerda. E essa chuva estaria, né, a gente vê pouca coloração, pouco sombreado, estaria próximo do normal. Tá? Lembrando que esse início de outubro, né, já entra na climatologia do mês de outubro, que é um mês onde as chuvas já começam aos poucos a acontecer, né? Ainda de forma isolada, ainda muito tímida, mas já começa a ter alguma chuva. Então, uma chuva normal nessa época significa alguma chuva. As figuras de baixo se referem ao modelo americano. Esse já mostra um cenário um pouco mais pessimista, né, para a segunda semana, com praticamente sem chuva e colocando um sinal de anomalia negativa, que a chuva estaria abaixo da média. Bom, e aí? Um modelo mostra normal, outro abaixo do normal. Quando isso acontece, a gente interpreta como sendo uma baixa confiabilidade dessa previsão. Tá? E um indicativo de que realmente essa chuva, que pode acontecer em partes da bacia aí, nos próximos 7 a 10 dias, ela tende a ser um transiente, uma chuva que vem por instabilidades da atmosfera, né, algumas perturbações, causa alguma chuva, mas que ainda não é o processo, não configura o processo, uma mudança na circulação da atmosfera que traria o início da estação chuvosa. Tá? Então tudo indica que vai ser um transiente, um período favorável, e logo depois se restabeleceria um padrão pré-estação chuvosa, um padrão ainda sem frequência de chuvas, tá ok? Mas ainda com pouca confiabilidade. No próximo slide a gente tem a previsão de 15 dias, aí ficou ruim de ver, mas é a partir do dia 10 de outubro até o dia 25 de outubro, então seria ali meados de outubro. Vejam que o modelo não coloca chuva menor que 20 milímetros, ou seja, muito pouco ou nenhuma chuva ali na bacia do Tocantins para meados de outubro. Na próxima figura a gente tem para o mesmo período, né, que seria a segunda quinzena, terceira e quarta semanas de previsão de um modelo americano. Aquele modelo anterior era o modelo brasileiro, o modelo do CPTEC. Esse aqui é o modelo americano e mostra um padrão na terceira semana com chuva aproximadamente dentro da média, mas na quarta semana uma tendência de ter mais chuva, principalmente no sul da bacia, né? Bem a montante da bacia na quarta semana. Então, uma diferença entre terceira e quarta semana. Nessa figura, a elipse de baixo da figura da direita, a gente vê esse tom de verde mostrando um alinhamento entre a Amazônia, o centro do Brasil, o sudeste, indo até o oceano. Tá? Essa organização pode ser um indicativo de algum sistema meteorológico já mais organizado, causando chuvas, né? Aí sim, e a gente já está falando praticamente daqui
quarta semana, né, quase daqui um mês, né, pelo menos 20 dias, aí sim, nesse final de outubro, poderia ser um indicativo de uma estação chuvosa começando a querer aparecer, ou seja, a atmosfera começando a apresentar sinais de um comportamento mais típico de início de estação chuvosa. Tá? No próximo slide, a gente tem as projeções relativas a El Niño e Laninha. Isso já é uma atualização, atualizado ontem, né, mostrando previsão de Laninha para os próximos trimestres. Próximo trimestre, também o trimestre de novembro, dezembro, janeiro, ou seja, até o início do ano que vem, o predomínio de Laninha. Na região da Bacia do Tocantins, o sinal da Laninha ele é fraco, não tem um sinal muito forte, né? Na região central do país, esse sinal da Laninha é fraco. Aqui a gente tem um outro produto, no próximo slide, que serve como uma avaliação de como é que está o processo de início, a evolução da atmosfera para início da estação chuvosa. Na figura da esquerda, a gente tem aí, por um período de 5 dias consecutivos, chuvas acima de 3 milímetros. Então, o sombreado em azul mostra as áreas onde nos últimos 5 dias a gente teve chuva superior a 3 milímetros por dia. Tá? Na figura da esquerda é a climatologia, qual seria a média, qual seria o normal para essa época. E na figura da direita, o que a gente está observando esse ano, tá? Nos últimos 5 dias. Vejam que ali no noroeste da Amazônia, por onde vem começando a chuva, e aí vai se estendendo para o centro do país, na figura da direita a gente praticamente não teve chuva, né, nesses últimos 5 dias, não atendendo a esse critério. Né? Então a gente percebe aí ainda muito incipiente esse início da convecção, esse início do processo atmosférico para a evolução relativa à estação chuvosa. Então essa é mais uma análise que corrobora a tese de que essa chuva dos próximos dias até o início da semana que vem ainda não está relacionada com o início da estação chuvosa e vai ser só um transiente, vai ser passageiro. No próximo slide, a gente tem a previsão sazonal, os próximos 3 meses, outubro, novembro, dezembro, realizada pelo grupo de trabalho, né, de previsão sazonal, que tem como participantes o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o CEMADEM. Bom, ele mostra um cenário não positivo para a nossa questão aqui dessa reunião, que é de chuvas mais provavelmente abaixo da média para esse próximo trimestre. 40% de chance. Tá? Mas é uma chance muito próxima, uma probabilidade muito próxima da probabilidade de ser dentro da média, que é 35%. Tá ok? Tá, então eu concluo aqui a parte meteorológica. Depois no final, se tiverem questionamentos, estou à disposição. Eu vou passar para a Karine para que ela dê continuidade à apresentação com a parte de hidrologia. Obrigado. Bom dia novamente, pessoal. Bom, focando somente na bacia de Serra da Mesa, que seria uma das bacias da parte alta da bacia do Tocantins, nós temos que a precipitação ela foi sistematicamente abaixo da climatologia nos últimos anos, com exceção de janeiro de 2016, onde as precipitações foram muito superiores à climatologia. Entretanto, essas baixas precipitações, né, que têm sido sistemáticas, elas refletem em baixas vazões para essa bacia. Nos últimos anos, nós estivemos com vazões na ordem de 20% abaixo da média, 34%, 46% e 57% abaixo da média. Tá? Em setembro desse ano, nós estamos com vazões na ordem de 96 metros cúbicos por segundo, que representa aproximadamente 53% abaixo da média para esse mês. Percebam no gráfico inferior que as vazões que estão sendo observadas em setembro desse ano, representada pela linha roxa, elas estão bem próximas das vazões mínimas já observadas nessa bacia, que está representado pela linha pontilhada vermelha. E nós estamos também nos aproximando de uma situação parecida com o que ocorreu em setembro a dezembro de 2015. No próximo slide, nós temos então a previsão de vazão para os próximos dias,
considerando então a previsão de precipitação apresentada pelo Giovanni. Na figura superior, as barras coloridas representam os membros de previsão de precipitação. E na figura inferior, as linhas coloridas representam os membros de previsão de vazão. Então veja que para os próximos dias, né, os dias iniciais do período de previsão, a vazão tende a permanecer nos patamares observados nos últimos dias, próximo dos 90 metros cúbicos por segundo, e caso ocorra a precipitação, né, prevista no final do período de previsão, ali próximo já do início do mês de outubro, as vazões tendem a se elevar, né, chegando aproximadamente, podendo atingir valores na ordem de 150 a 200 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, nós temos então a projeção de vazão para os próximos meses. Essa projeção de vazão, ela é feita em função de cenários de precipitações, sendo ela cenário de precipitações na média histórica, acima dessa média histórica ou abaixo dessa média histórica. Então, cada linha pontilhada colorida representa um cenário de vazão. Aqui nós demos um recorte para o período de outubro a dezembro. A MLT, ou seja, a média de vazões históricas para esse período, é em torno de 601 metros cúbicos por segundo. E embaixo na tabela, cada linha dessa tabela representa o mesmo recorte de período num cenário específico de vazão. Então vamos olhar o primeiro cenário de vazão, que seria o cenário de precipitações críticas. Esse cenário ele foi construído a partir dos mínimos mensais de precipitações absolutos. Então ele não representa um ano específico. Então neste cenário, nós esperaríamos vazões na ordem de 197 metros cúbicos por segundo, representando algo próximo de 33% da MLT. Já no cenário de precipitações na média histórica, ou seja, caso ocorra precipitações, né, do começo de outubro ao final de dezembro, na média, nós esperamos então vazões na ordem de 449 metros cúbicos por segundo, representando algo próximo de 75% da MLT. E caso ocorram precipitações 25% acima da média de outubro a dezembro, nós esperaríamos vazões na ordem de 634 metros cúbicos por segundo, representando algo próximo de 106% da MLT. É importante lembrar que o nosso modelo, ele é um modelo de chuva-vazão, ou seja, a gente insere a precipitação e ele dá como saída do modelo os valores de vazão. Esse modelo está ajustado para representar as vazões mínimas, ou seja, o período que ocorre ali entre setembro e o período de transição. Entretanto, quando nós forçamos o modelo para representar melhor essas vazões, ele automaticamente superestima as vazões máximas. Então, as vazões que podem ocorrer em dezembro, neste gráfico, elas podem estar superestimadas. Certo? No próximo slide, nós temos então uma avaliação dos valores de vazão mínimos históricos mensais para essa bacia. Percebam que nesse ano de 2017, nós já quebramos 4 recordes mínimos históricos mensais. Foram eles em janeiro, março, julho e agosto. Em setembro, nós estamos com vazões bem próximos do mínimo observado. Até o momento, nós ainda não quebramos esse recorde histórico. Caso ocorram as chuvas que estão previstas até o final do mês, é provável que nós não seja quebrado esse recorde mínimo histórico, entretanto, nós estamos bem próximos dele. Para os meses de outubro, novembro e dezembro, não existem fortes indícios de quebra de recorde mínimo históricos. Entretanto, é necessário observar a precipitação daqui até dezembro, para a gente afirmar com um pouco mais de certeza essa quebra de recordes. Bom, era essa a nossa contribuição para a reunião de hoje. Nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Outras pessoas se conectaram. Entrou Furnas, né? Furnas está conectado. Se quiser se apresentar agora, Furnas,
É possível, Marcelo? Bom dia a todos. Aqui por Furnas está Marcelo Carvalho e Marcela, e Daniele pela programação energética. Ok. Também entrou a parte a presidência da COSAMPA. Se quiser se apresentar agora, a presidência da COSAMPA. Ele está com o microfone desabilitado, mas se você habilitar o microfone, abrir sim, aí você pode falar. Ok, bom dia, Pronto. muito obrigado, Cláudio Conde, COSAMPA. Ok, obrigado. Entrou aqui também a Defesa Civil Nacional, que pode se apresentar aqui, que está nessa sala. Bom dia, muito prazer. Primeira reunião que a gente participa, né? Gunter Moraes, Secretaria Nacional de Defesa Civil, Ministério da Integração Nacional. Bom, e havendo outras pessoas que estão conectadas, depois, se quiserem se apresentar, a gente vai dar oportunidade. Vamos fazer a sequência, a apresentação do ONS, e depois nós abrimos a discussão das duas apresentações no seu conjunto, que uma tem relação com a outra. Então, ONS, tá? E só informando a todos, né, aquela preocupação de deixar o microfone desabilitado só na hora de falar que habilita, tá? Então, ONS, por favor, apresentação. Ok, mais uma vez, bom dia a todos. A gente fez uma atualização das informações apresentadas nas últimas reuniões. Em relação às duas reuniões anteriores, não há nenhuma variação significativa entre os resultados, as avaliações que a gente vai mostrar, né? Até porque, conforme a gente observou e vai continuar observando na minha apresentação, por enquanto a gente ainda não tem a variável que pode ocasionar alguma variabilidade significativa na bacia, que é a chuva, né? Então a gente ainda continua em pleno período de recessão, né? A gente está numa fase quase que assintótica das vazões, ou seja, as vazões estão muito estáveis, muito próximas aos valores mínimos. Então, em função disso, também a gente não tem nenhuma alteração significativa em relação ao que foi apresentado anteriormente. Mas vamos lá. Próximo slide, por favor. A configuração dos aproveitamentos hidrelétricos, né? O principal reservatório de regularização é Serra da Mesa. Depois a gente tem Peixe Angical e alguma coisa nas usinas a fio d'água, mas nada significativo. Próximo slide. As condições básicas de vazão que a gente tem que manter, né, que estão vigindo no momento, né, a 300 metros cúbicos por segundo de defluência mínima de Serra da Mesa, conforme a resolução da própria Agência Nacional de Águas, resolução 529 de 2004. A estabilidade de vazões ali no período de praias, que já terminou esse ano, foi até 20 de agosto, e os 744 metros cúbicos por segundo de defluência mínima a jusante de estreito. Próximo slide. Eu trouxe de forma gráfica a apresentação da comparação das vazões naturais em Serra da Mesa em estreito em relação aos piores anos do histórico e em relação à média de longo termo que a gente vem observando até o momento. Em relação à Serra da Mesa, como a gente pode observar, a gente vem oscilando, né, entre o pior ano do histórico, agora para 2017, e o segundo pior ano do histórico. A gente observa ali mais recentemente, agora no início de setembro, que nós estamos com vazões muito próximas ao ano de 2016, que foi para esse período o pior ano do histórico ali para o trecho de Serra da Mesa. Ou seja, a gente estamos ora com vazões piores do que todo o histórico e ora muito próximas dele. Próximo slide. Isso significa que a gente vem mantendo, em relação a médio e longo termo, para a Serra da Mesa, valores próximos de 40% dessa média, né? Então, o que a gente vai mostrar daqui a pouco sobre a perspectiva, né, até o final do período seco, usar o ano mais próximo do que a gente vinha observando até então, no final do período chuvoso e início do período seco, e esses dois balizamentos, que é 40% da média e 30% da média. Então, para a Serra da Mesa, a gente observa que a gente vem
razoavelmente oscilando em torno de 40% da média de longo termo. Próximo slide, a mesma analogia para estreito. A gente vem observando recentemente vazões ao final de agosto, início de setembro e ao longo de setembro abaixo, né, vazões médias diárias abaixo de 2016, que é o pior do histórico, ficando significativamente abaixo dos outros anos considerados como segundo e terceiro piores do histórico. Próximo slide. Em relação à média de longo termo, a gente vem levemente acima dos 40%, mantendo ainda uma diferença razoável para um cenário equivalente a 30% da média de longo termo. Ou seja, considerar de forma prospectiva 40% da MLT para Serra da Mesa Estreito é bastante razoável, né? A gente está dentro da margem de acerto desse valor, e 30% da média a gente tem uma folga, um limite de tolerância para erro, ou seja, um limitador inferior bastante razoável. Já entrando dentro dessa linha da prospecção, próximo slide, por favor. A gente observa que as vazões defluentes nos últimos dias a gente vem mantendo razoavelmente acima da vazão natural. Isso significa que há bastante tempo, desde ali de início de junho, a gente vem utilizando o armazenamento de água dos reservatórios para manter a condição de defluência em Estreito Tocantins acima do que naturalmente a gente teria na calha do rio. Então a gente vem utilizando o poder de regularização que a gente tem nesses aproveitamentos hidrelétricos, principalmente Serra da Mesa, para defluir uma vazão maior do que naturalmente a gente estaria observando. Próximo slide. Isso a gente só externaliza em valores, né, os cenários prospectivos que eu havia comentado. O ano de 2007, 40% da média de longo termo e 30% da média de longo termo. Lembrando que o ano de 2007 não é mais uma referência verdadeira para a gente. A gente se encontra com vazões abaixo, né, dessa referência que a gente tinha até então, que era em 2007, que foi o final do período chuvoso e o início do período seco, mas a gente está muito próximo desse cenário prospectivo que corresponde a 40% da média de longo termo. Próximo slide. Só corroborando as premissas que eu havia comentado, que é a manutenção da defluência de 320 metros cúbicos por segundo, lembrando que essa é o valor de turbinamento mínimo atualmente alcançado em Serra da Mesa em relação à capacidade de queda e das curvas de geração da máquina, né? Ou seja, 320 metros cúbicos por segundo. E, conforme acertado na reunião de 29 de agosto, utilização do reservatório de Estreito, que é um reservatório a fio d'água, para complementação da vazão em Estreito até os 744 metros cúbicos por segundo. Próximo slide. Os resultados obtidos, como a gente vai observar, em todos os cenários estudados, tanto de 40% quanto 30% da MLT, a gente consegue manter a vazão mínima de 744 de defluência em Estreito, sem o esgotamento do uso desse reservatório, que é um reservatório a fio d'água. E, por consequência disso, a gente também mantém a defluência mínima de 320 metros cúbicos de Serra da Mesa, sem precisar fazer complemento, ou seja, aumentar a vazão em Serra da Mesa além dos 320, para complementar os 744 de defluência mínima de Estreito. Próximo slide. Graficamente, a gente observa em relação à semana anterior, a apresentação da última reunião, uma leve redução nas vazões finais, aí ao final de novembro para a Serra da Mesa, principalmente, como havia comentado na reunião anterior, face à incerteza que provavelmente a gente está observando nesse período seco em relação aos usos consuntivos, ou seja, em relação à quantidade de água que é retirada a montante de Serra da Mesa e no trecho entre Serra da Mesa e Estreito. A gente tem uma variabilidade, a gente usa valores obtidos de forma teórica, né, e provavelmente a gente tem algum distanciamento em relação ao que efetivamente a gente vem observando
nesse período seco. E também outra variável que a gente considera nessa simulação, que nunca é desprezível, que é a taxa de evaporação, principalmente no reservatório de Serra da Mesa. Mas a gente vem oscilando em valores levemente superiores a 5%, ou seja, no pior dos cenários, correspondente a 30% da média de longo termo, terminaria Serra da Mesa com 4,94%, em relação a 40% da média, 5,35%, e em relação ao ano 2007, que já não é mais um cenário realista, 5,57%. Lembrando que a gente fechou ontem o armazenamento de Serra da Mesa com 7,90%, já desde 8,72%, que foi o menor valor observado no ano passado, a gente já vem com o valor crítico histórico de armazenamento em Serra da Mesa. E no último slide a gente mostra o uso da regularização em estreito, mesmo no cenário mais crítico, considerando 30% da média, a gente terminaria com o reservatório numa cota equivalente a 154,50. Sempre lembrando que num primeiro momento, conforme citado pelo pessoal que opera estreito, a gente teria um limitante aí na cota 154, que há necessidade de algumas atividades dentro da operação do aproveitamento hidrelétrico estreito para se manter a operação plena para cotas inferiores a essa cota de 154. Se eu não me engano, é tomada d'água para refrigeração de máquinas, Mas, por enquanto, a gente não tem nenhum cenário que indique a necessidade de operação em cota inferior a 154 no reservatório de estreito. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para apresentar dentro dessa atualização feita nesses últimos 15 dias. Caso alguém tenha alguma dúvida, estou à disposição. Ok. Como vocês perceberam, nós fazemos então uma visão retrospectiva, quer dizer, olhando o que se passou, e também uma visão futura. A visão futura indica uma preocupação adicional que nós vamos ter que incorporar nas nossas reuniões, de que talvez necessitemos começar agora já a discutir algumas medidas adicionais de racionalização do uso para enfrentar uma possível situação de crise maior no período 2017-2018, Bom, mas vou abrir então agora para a consideração dos presentes. Inicialmente, eu passo para a SEMAR de Tocantins para alguma consideração com relação às apresentações que foram feitas por parte tanto do SEMADEM, tanto por parte do ONS. Então, é uma oportunidade para vocês de manifestar alguma preocupação que vocês tenham nesse momento. Mário Roberto, do Comitê Lontra e Corda, região do Bico do Papagaio. Estão ouvindo a minha fala? Sim, estamos ouvindo, pode continuar. Bom, nesse decorrer desses 15 dias que se passou para essa reunião, tem acontecido alguns fatores na região da gente lá. Tem acontecido alguns fatores, alguns problemas relacionados à crise hídrica, que nós estamos passando. Xambioá é uma cidade mais ao Bico do Papagaio, região de divisa de estado, onde deságua o rio Lontra e Corda, e divide com o estado do Pará. E esses últimos momentos, esses últimos dias, nós temos passado por grandes problemas, O rio secou muito. A gente já tentou baixar alguns vídeos para poder trazer para apresentar, mas não sei como fazer. Mas é preocupante, porque nossa região nunca tinha acontecido o que aconteceu agora. Entrar um carro dentro do rio e andar até o meio do rio, filmando e mostrando a realidade do que está acontecendo, Sei que a bacia do Comitê das Bacias do Rio Lontra e Corda, mas deságua no Araguaia, e a preocupação também é grande, porque o Araguaia também está secando e muito.
Fora isso, a nossa região passou por um problema muito grande, maior índice de queimada do estado, né? E elevou demais, né? Ano passado teve queimada, mas o que aconteceu esse ano, com a perda de mais de 1.000 cabeças de gado queimados e 800 alqueiros de terras queimadas nessas últimas queimadas dos 15 dias para cá, é preocupante. E aí a população do município, ela pergunta, né? A população dos municípios, e onde os fazendeiros perderam seu rebanho e suas terras queimadas. Pergunta quando vai ocorrer chuva, se alguém tem informação, e a gente vem na esperança de levar essa informação para ele, para a nossa região. E a gente sabe que é preocupante, porque não tá visível ainda em poucos dias, né? Então a gente está vindo buscar informações para poder levar. A gente espera que o que foi falado aqui, que aconteça realmente dentro desses 15 dias alguma chuva na nossa região também, porque está preocupante. Sei que o Araguaia tem que chover lá em cima, né, mais no sul, para poder nosso rio começar a encher. Só que nós não temos previsão também. Eu trouxe essa informação para vocês, que já está em todas as páginas de Facebook, as páginas pessoais, está em tudo já. Já colocaram que a preocupação está grande, certo? Eu achei que eu deveria passar para essa reunião o que está acontecendo, para que a gente possa ver de outra forma como que se pode interferir nesse trabalho também, porque já tem se falado no passado que o Araguaia tem muitos problemas acima, né? Captação de água, né? E a gente tem que caçar meio de acionar com o poder do grupo soluções mais severas, né? Punições mais severas, porque uma pessoa ela não dá conta, mas um grupo, uma quantidade X de instituições, ela pode cobrar melhor esse tipo de trabalho. Minhas palavras são essas, porque eu também sou morador de Xambioá, sou ribeirinha e tenho essa preocupação também. Muito obrigado. Ok. A SEMAR Tocantins gostaria de comentar ou encerra aí com a apresentação só do parte do comitê? Sim. Encerramos as considerações com a palavra do nosso membro do comitê. Vamos então para as SEMAS do Pará, SEMAS Pará, para considerações de vocês sobre a situação. Bom dia. A gente tem acompanhado mais principalmente a situação climática e meteorológica, né? E temos repassado, temos tido uma conversa mais estreita, né, com o pessoal, o representante da COSAMPA. Aqui, nos últimos dias, tinha esse complicador também de ocorrência de queimados, né? Foge um pouco o tópico da reunião, mas complicou muito assim nesses últimos dias. Melhorou agora porque da chuva de ontem para hoje deu uma diminuída das ocorrências, mas estamos voltando o foco para a questão dos rios, né? Como o representante do comitê aí Tocantins, ele fez uma referência à questão do Rio Araguaia. Nós estamos sentindo isso aqui, apesar de que a captação em Marabá ela pega uma contribuição do Araguaia, mas o Araguaia também está com níveis históricos muito baixos, né? E assim, a gente está mantendo esse monitoramento junto com a COSAMPA, né, e repassando não só a parte de dados, né, mas questão informacional, como estão as perspectivas, né, para a questão do nível do rio e vazão. Bem, aqui pela COSAMPA nós gostaríamos de nos manifestar que, como nós tocamos a operação da COSAMPA, né, a diretoria de operação, estamos enfrentando uma crise que realmente nunca vista na COSAMPA. Sabe-se que o Rio Tocantins todo ano baixa o seu nível, é normal, mas a gente todo ano consegue manter as condições operacionais. Esse ano realmente, no final de agosto, nós começamos a sentir que algo estava muito errado.
Estamos sofrendo desde o dia 30 de agosto com racionamento na cidade. Nós estamos com uma produção de 2.000, próximo de 2.200 metros cúbicos por hora, e hoje nós só estamos em torno de 1.100 a 1.200. Ou seja, havendo necessidade de um racionamento. E a cada dia a gente observa, pelo monitoramento que a Eletronorte tem no seu controle, que esse nível, ontem, por exemplo, estava 1,38. Isso impossibilita, haja vista que a nossa captação lá é feita através de um poço profundo, que é abastecido por gravidade através de 2 tubulões do rio. E essa ponta dos tubulões já estão ficando praticamente aparentes. Estamos com apenas 50%, 50 centímetros acima da geratriz superior. Hoje, pelos dados apresentados, há uma expectativa, pelo menos uma previsão positiva de que em mais uma semana a gente possa ter, pedir a Deus que abençoe essas previsões para que a gente possa ter uma recuperação. Em vista disso, a COSAMP está com um plano emergencial que está sendo executado para a instalação de um sistema de flutuante através de bombas anfíbias, visando suprir esse déficit. Mas o nosso medo é que nós não possamos aguentar até isso acontecer. É muito preocupante isso, eu nunca vi isso realmente nos meus 30 anos de companhia, praticamente. Já cheguei a operar nos anos 80 Marabá e nunca passei por isso. Percebo sim, não sei como nós deveríamos agir, através das SEMAS, de uma ação maior do governo federal, estadual, no sentido de coibir isso, porque o homem está atacando muito o meio ambiente e o meio ambiente está reagindo em cima disso. Fala-se muito em desmatamento, fala-se muito em queimada, mas eu sinceramente não vejo uma ação concreta no sentido de coibir esse tipo de coisa. Quer dizer, nós estamos pagando por um erro do próprio homem, O homem está atacando a natureza e a natureza está reagindo. Na minha opinião, essa é a minha sensibilidade enquanto pessoa, enquanto habitante aqui do Pará. A gente observa que, embora todo mundo comenta que estamos cercados de rios por todos os lados, mas para mim, pela primeira vez, observo um cenário tão crítico. É como disse o colega aqui da SEMAS, Marabá também poderia ajudar o Rio Araguaia, mas nós estamos também com Conceição do Araguaia, que é um outro município atendido pela COSAMP, que também está enfrentando problema, ou seja, Marabá, muito embora o Tocantins esteja baixo, o Araguaia está baixo, ainda tem o Itacaiunas, que também é a jusante da nossa captação, mas ele serve como uma barreira para a lâmina do Tocantins, mas o Itacaiunas está baixo também, ou seja, o sistema todo está afetado por essa situação. Creio que a gente não tem que só viver esse momento de crise, deveremos permanecer com esse comitê para ver que ações concretas para que no futuro a gente não possa estar sofrendo coisas até piores do que essa. Essa é a nossa contribuição. Desculpa, só complementando a informação do João Crisóstomo, o nosso diretor, nós estamos hoje com rodízio, já implantado há algumas semanas, com essa obra emergencial que entra final da semana, a gente deve terminar o rodízio, porém, se continuar caindo o nível do rio, eu posso comprometer a minha captação principal, que hoje está já com restrições. Então, é fundamental, era extremamente importante que a gente, pelo menos, minimamente mantivesse o nível atual lá em Marabá. Essas contribuições montantes são extremamente importantes para o abastecimento de água em Marabá. Ok. Do Pará, alguém mais gostaria de comentar essas coisas? Bom, vamos então para Goiás. Hoje não está presente, então vamos para o Maranhão, a Caema. Caema. Bom dia a todos. Só para dizer que, primeiro, a nossa. Oi.
Oi, a gente não está ouvindo direito vocês. Vocês estão no celular, né? Não. Então, vê como... Sim, agora sim, vá. Comece pausadamente para a gente tentar entender. Tá bom. O primeiro ponto é fazer o registro de que a nossa captação lá em Imperatriz, mantida o volume que foi acordado na reunião de 29/8, nós temos conseguido garantir o abastecimento da cidade. Isso é um ponto. E reafirmar a importância da gente conseguir permanecer nesse período com essa vazão, né? O outro ponto é que nós havíamos conversado na última reunião sobre as ações que a CAEMA deveria adotar, e inclusive nesse sentido a gente precisa de fato da parceria de outros órgãos, inclusive na questão do financiamento, se fazer o estudo da captação flutuante. A gente está providenciando o termo de referência e vamos caminhar nesse sentido. Mas gostaria de registrar que, de fato, a questão do financiamento da implementação é um problema que nos preocupa bastante. Embora, nesse momento, a gente não tenha a ordem de valores que representaria a necessidade dessa intervenção. Ok, deu para entender bem. Eu coloco agora, alguém do setor elétrico gostaria de, nesse momento, fazer alguma consideração? Alguma empresa do Estreito ou alguma outra que gostaria, nesse momento, de fazer alguma consideração? Não. Então, alguém outro, tem alguma outra entidade que gostaria, nesse momento, de fazer alguma consideração sobre essas duas apresentações que foram feitas, principalmente a apresentação do CEMADEM e a apresentação do ONS? Não. Então, eu vou fazer, então, um relato do acompanhamento da situação que a Agência Nacional faz. Então, eu vou passar 4 slides que mostram como a agência acompanha essas ações que estão sendo executadas lá no Tocantins. Então, por favor. Bom, esse primeiro gráfico, ele mostra a vazão que está sendo liberada por Estreito. A vazão vinha caindo, se vocês olharem no tempo, ela vinha caindo e ela foi estabilizada a partir do dia 29, em torno dos 750 metros cúbicos por segundo. Esse traço cinza é o traço dos 750 metros cúbicos por segundo. Então, ela vem se mantendo estabilizada. O que significa isso? Significa que o compromisso que inicialmente foi acordado com todos é que durante os meses de setembro e outubro, essa vazão ficaria estabilizada nos 750 metros cúbicos por segundo, né? Então, esse é um ponto importante e essa é a comprovação de que isso tem acontecido durante todo o mês de setembro. Esse segundo gráfico mostra também a questão de Serra da Mesa. Serra da Mesa, também o compromisso é que vai operar todo o período com uma turbina funcionando, que dá em torno de 320 metros cúbicos por segundo. Então, Serra da Mesa também se manteve, tendo, inclusive, em alguns momentos, gerado um pouco a mais, um pouco a menos, mas, em média, ficou dentro dos 320 metros cúbicos por segundo, que é o compromisso de Serra da Mesa. Lembrando que Serra da Mesa, com esse compromisso, ele também está enfrentando a pior seca do histórico dele, dos 19 anos de operação. Ele vai chegar nos 5% no seu volume útil ao final de novembro. O terceiro gráfico, esse é importante, ele mostra duas coisas. Primeiro, embaixo, é a vazão que está sendo liberada de Estreito e a curva em cima
é a vazão média afluente dos últimos 5 dias, média móvel de 5 dias de Tucuruí. O que significa? A vazão em Tucuruí, ela é fruto da vazão, principalmente, da confluência de 2 grandes rios, do Tocantins e do Rio Araguaia. Então, está sendo mantida a vazão constante do Tocantins, mas a vazão ainda continua caindo. Por quê? Porque a vazão do Rio Araguaia não tem reservatórios, então vem em queda. Então, esse é o ponto que está sendo colocado aqui. Quer dizer, você consegue estabilizar o rio Tocantins, mas não consegue estabilizar o rio Araguaia. E os reservatórios existentes, tanto Estreito quanto Serra da Mesa, ele fisicamente não tem condição de estabilizar a vazão no sentido de suprir o déficit do rio Araguaia. Então, eles mal estão conseguindo, vocês estão acompanhando, estabilizar o rio Tocantins. Então, essa situação do rio Araguaia é uma situação que preocupa no sentido de que as captações existentes em todo o rio Araguaia, eles precisam ser adequadas à necessidade, e a captações existentes, a jusante da confluência Araguaia-Tocantins também, ela vai sofrer por essa redução de vazões. Por último, é esse o gráfico da perspectiva de Serra da Mesa. Vocês têm acompanhado Serra da Mesa, em que parece ser um grande reservatório, ele nunca encheu totalmente e ele tem uma baixa recuperação. E nós estamos hoje enfrentando, então, a pior situação de todo o histórico, com a perspectiva de chegar nesses 5%. E qual é o problema de o Serra da Mesa chegar no 0? É que a comporta, que poderia soltar água para o rio sem ser pelo circuito de geração de energia, ele está mais ou menos na cota que corresponde ao volume útil de 40%. Então, hoje, não se tem nenhuma possibilidade de, chegando no 0, onde para a geração, você ter condição de continuar liberando água pelo rio de maneira contínua. Ela vai ser uma liberação que vai depender das águas que vão chegando. Você não pode explorar muito o volume morto desse reservatório. Então, vai ter uma certa dificuldade adicional se esse reservatório chegar no 0. Então, essa é a situação que a ANA tem acompanhado e visto. Então, nós temos 2 grandes problemas. Um na ponta, em Serra da Mesa, e um outro no rio Araguaia e após a confluência do Tocantins com o Araguaia, onde é colocado o problema de Marabá. Então, são essas as considerações iniciais do acompanhamento que a agência faz. Nesse sentido, a agência deslocou, e hoje estão 2 técnicos nossos tentando apoiar a questão do aproveitamento em Marabá da colocação de algum tipo de flutuante que possa vir a dar mais segurança ao sistema de abastecimento de Marabá. Bom, então basicamente eram essas as considerações iniciais da agência quanto à questão de criticidade momentânea que nós estamos passando. Então nós estamos vendo que nós estamos com um problema. Então, em Serra da Mesa, em todo o rio Araguaia, no rio Tocantins, a partir da confluência do Araguaia e, claro, em muitos afluentes, como foi relatado aqui inicialmente pelo pessoal do Tocantins. Alguém quer comentar? Joaquim, eu gostaria de fazer um comentário. Você relatou muito bem agora há pouco que Furnas, a usina de Serra da Mesa está com 5%, com a possibilidade de chegar em final de novembro a 5% do volume útil. E que se chegar a 0%, a operação da usina vai ter que ser feita de uma forma intermitente, ou seja, a gente teria que, em algum período do dia, colocar a máquina gerando, no mínimo dela, que é em torno de 300 metros cúbicos por segundo,
e na outra parte do dia a máquina parada, ou seja, isso já causaria uma condição extremamente preocupante de corte de fluxo do Rio Tocantins por período de horas, para permitir que essa operação fosse feita, tá? De modo que a gente, ou seja, operasse a defluência média do dia empatasse com a afluência, que hoje em dia está na ordem de 90 metros cúbicos por segundo, ou seja, você teria que operar poucas horas durante o dia com a máquina e as outras horas ficar com a usina completamente desligada e o fluxo interrompido. Isso é a situação se chegarmos a 0%, mas nada impede, tá? Que antes de chegar a 0% isso possa acontecer. A máquina foi projetada para operar acima de 0%, mas a gente sabe que essas máquinas hidráulicas, uma coisa você projeta, outra coisa o comportamento dela, na prática, tá? Até o momento a gente não tem vivenciado problemas de estabilidade hidráulica, nada que sinalize isso, tá? Mas o volume do reservatório de Serra da Mesa, ele, nessa fase agora, chegando próximo do 0%, o nível tende a cair de uma forma muito rápida. Isso afeta a queda em que a máquina trabalha e pode provocar uma condição de estabilidade hidráulica. Ou seja, o que eu estou alertando a gente não tem vivenciado problemas com a máquina de Serra da Mesa até o momento, mas pode ser que ela dê problema antes de chegar ao 0%. Isso acontecendo, a gente seria obrigado, por conta da segurança da própria usina, de praticar essa operação de imediato, ou seja, no momento que você passar por um problema desse, a gente vai ter que reduzir drasticamente as defluências de Serra da Mesa. Então, hoje em dia, esse balanço que a gente está fazendo, ou seja, Serra da Mesa soltando em torno de 320 metros cúbicos por segundo e recebendo só 90 no reservatório, se acontecer algum problema com as unidades geradoras de Serra da Mesa, a gente pode passar de uma hora para outra a ter que soltar em torno de 90 metros cúbicos por segundo, tá? Que seria a afluência que está acontecendo agora. Com isso, o cenário ajusante de Serra da Mesa, tá? Ou seja, essa diferença de vazão aí em torno de 210 metros cúbicos por segundo, 210, não, até 230, tá? Perderia esse trecho, essa vazão, e isso refletiria imediatamente nas vazões que fossem praticadas nas cidades, em Imperatriz, Marabá e tudo mais, ajusantes, tá? Então, o alerta que eu queria dar é o seguinte, estamos com um cenário grave, tá? A perspectiva não é boa, e se o período chuvoso não acontecer ou ocorrer um problema antes em Serra da Mesa, essa redução de vazão vai ter que ser feita. E com isso, a única coisa que eu enxergo é que as captações de água é uma questão emergencial, tem que se adaptar para poder captar a água do rio mais baixo. Lembrando que é o seguinte, não vai faltar água nas cidades por não ter água passando no rio. Por mais que se reduzam as vazões e passe 300 metros cúbicos em frente a Imperatriz ou em frente a Marabá, tá? São cidades que não necessitam de mais de 1 ou 2 metros cúbicos por segundo. A questão é que essas captações têm que ser adaptadas para poder captar com níveis mais baixos, seja através de captação flutuante, a ligação com bombas alimentando os postos dessas estações. Esse tipo de solução foi praticado no sistema Cantareira, que abastece São Paulo. Várias modificações dessas tiveram que ser feitas ao longo de diversas captações de água na bacia do Rio Paraíba do Sul. Eu acho que o São Francisco está vivendo situação semelhante, ou seja, não é problema grave do ponto de vista de engenharia que necessite nenhuma solução, como é que se diz, difícil, de difícil implementação, que necessite de estudos demorados, nem nada. É questão de vontade de fazer, de comprar bomba, de montar os sistemas e colocar para funcionar, tá? Só estou dando esse alerta porque aquela história, Serra da Mesa está funcionando bem até o momento, mas a gente não garante que ela não possa dar problemas antes de chegar a 0%. E depois que operar em 0%, com certeza teremos uma redução significativa de vazões prejudicantes. Obrigado. Ok. Alô, eu queria fazer uma complementação aqui, por favor, da COSAMPA. Sim, por favor. Eu ouvi atentamente aí o Marcelo de Furnas falando, e realmente, o que eu estou falando é o seguinte, a COSAMPA já está preocupada com os anos seguintes, nós não estamos vivendo só agora não, complementação que você falou. Só que um processo desse, você muda toda a concepção de um sistema de abastecimento de água.
isso não é feito assim numa velocidade tão rápida como você mencionou. Realmente nós já estamos querendo passar essa crise momentânea, né? E fiquei satisfeito de que está dito que será garantida essa vazão, né? Mas o que a gente observa na régua que a Eletronorte monitora é que esse nível, mesmo com essa garantia de vazão, ele vem baixando o nível próximo a Marabá. É um controle que a Eletronorte tem e que ele vem baixando 2, 3 centímetros, às vezes estabiliza. Então a gente espera que essa vazão seja mantida, pelo menos para a gente garantir esse racionamento agora. Essa obra emergencial que a COSAPA está fazendo... Só para entender, o que eu disse é que nós estamos garantindo a vazão dos 750 metros cúbicos por segundo, mas a do Araguaia, que não depende de reservatórios, essa vai descer e pode chegar a níveis e vai descer dia a dia a partir de agora. O que está sendo garantido é o Tocantins, mais entendido que a parte significativa da vazão que está passando vem do Araguaia. Então, não se consegue estabilizar o Araguaia. Então, esse é o ponto importante. Está se garantindo a vazão do Tocantins, tá? A Tocantins até a confluência. Isso, entendemos isso, inclusive na nossa colocação a gente fez isso, né? Que realmente Marabá recebe a contribuição dos dois e agora realmente está explicado o porquê está caindo tanto. Isso eu entendi agora em função do Araguaia. Então, é só para ficar claro que a COSAPA está fazendo essa medida emergencial, porém não é tão simples você achar até equipamentos prontos para pronta entrega que dê a vazão que a gente desejaria. Nós estamos utilizando equipamento de outra unidade operacional nossa, mas que não vão dar a vazão total necessária para Marabá. O que a gente pretende é manter a captação da COSAMPA atual no nível para dar 1.000 metros cúbicos por hora e botar esse sistema de flutuante, através de bombas anfíbias, que garanta mais os 800 e assim a gente consiga manter Marabá. E realmente nós já estamos pensando no futuro. No futuro que eu digo é um ano. Próximo verão aí que a gente não sabe o que vai ocorrer, né? Mas a COSAMPA, é bom que fique claro, está trabalhando nesse sentido para garantir. Obrigado. Obrigado. Só para também registrar que tem duas coisas que são importantes também colocar agora. A primeira é que o setor de meteorologia ele está dizendo que as chuvas, e foi isso que foi apresentado aqui pelo CEMADEM, as chuvas estão muito, muito abaixo da média. Então, e que isso tem se refletido nas vazões, para não pensar que a crise é por outras coisas que também... Um fator principal nesse momento tem sido a chuva, que tem sido muito abaixo da média. Não está isso só acontecendo nessa região. Se nós olharmos o mapa do Brasil de que problemas, nós estamos com esses mesmos problemas numa ordem de grandeza até um pouco mais acentuada no São Francisco. Nós estamos com esse mesmo problema no Distrito Federal, que está racionando água no Distrito Federal. Então, a falta de chuva nessa região central do Brasil, ela é uma realidade. A discussão é se isso, com as mudanças climáticas, com todas essas questões que estão sendo colocadas, isso veio para ficar ou vai ser revertido nos próximos anos, nos próximos meses, alguma coisa desse tipo. O que o CEMADEM colocou para nós é que não tem uma previsão de curto prazo, os próximos 3 meses, de chuvas acima da média. Pelo contrário, a previsão para os próximos 3 meses é que as chuvas continuem abaixo da média. E qual é o ponto importante sobre isso? É que, havendo um atraso nesse período chuvoso, de 2017 a 2018, os sistemas que dependem de rios sem controle de reservatórios podem ficar em situação de gravidade em função da queda acentuada que vai acontecer a partir dessas chuvas que não estão se verificando na época adequada. Quer dizer, havendo um período de atraso no período chuvoso. Então, por isso que nós fizemos uma discussão de manter setembro e outubro, e nós vamos ter que iniciar agora uma segunda discussão de novembro
e dezembro, no sentido do que nós podemos fazer, novembro e dezembro, para enfrentar uma situação de possível atraso no período chuvoso também. Então, esse é o ponto que vocês têm que começar a pensar e nós temos que começar a discutir aqui. Alguém gostaria de comentar? Por favor, ONS. Uma outra variável que eu acho que já é o momento da gente começar a pensar é se porventura ao longo de novembro e dezembro a gente tiver uma volta da normalidade das condições de chuva e de vazão, principalmente no trecho entre Serra da Mesa e Estreito, ou seja, que já fosse suficiente a própria condição de vazão natural de atender às demandas nesse trecho, como até o senhor apresentou, né, o reservatório de Serra da Mesa é um reservatório muito complicado de ser recuperado pelo porte de armazenamento que ele tem. Então, algo que a gente já fez no passado, que acho que já era o momento da gente começar a pensar, era se a gente começasse a entrar dentro de uma normalidade de vazões, principalmente o INS caiu, mas pelo andar da carruagem eu não sei se foi bom não. Bom, mas o que ele ia dizer era mais ou menos o seguinte, pelo que eu entendi, é que ele quer discutir também a questão do período chuvoso, qual a vazão mínima que se deixaria nos reservatórios para tentar guardar o máximo de água em Serra da Mesa. Então, Paulo, continue aí sua argumentação de guardar água em Serra da Mesa. Isso, desculpa a conexão que está meio ruim aqui no ONS hoje. Algo que seria importante a gente começar a pensar, né, na viabilidade técnica e regulamentar, né, viabilidade técnica, nós, o ONS, avaliarmos junto com Furnas quais serão as possibilidades de se praticar em Serra da Mesa vazões inferiores a 300 metros cúbicos por segundo, né, tem a questão ambiental ali também, acho que tem que ter algum envolvimento do IBAMA, pelo menos no passado houve um envolvimento no IBAMA quando a gente praticou vazões inferiores a 300, e em relação à parte regulamentar, que é a própria resolução da ANA, que define 300 metros cúbicos como mínimo, né? Todo mundo, obviamente, já percebeu que quanto mais a gente conseguir recuperar o reservatório de Serra da Mesa, mais segurança a gente vai ter ao longo do período seco de 2018. Então é uma variável que a gente tem que começar a pensar, porque a qualquer momento a gente pode ter uma reversão do quadro meteorológico e hidrológico, e a gente ter água sobrando a jusante Serra da Mesa sem conseguir guardar mais água efetivamente Serra da Mesa. Ok. Registrado. Existe também, só para saber, tem uma hidroelétrica mais à frente que tem uma outra restrição também, que tem que ser revista por questões também de ambientais, né? Então, eu acho que é peixe que, se eu não me engano, é 320, alguma coisa como isso. Então, peixe, vocês que têm também uma restrição, não? Positivo, a gente tem uma restrição que hoje é 360 metros cúbicos, né, para manutenção aqui de jusante, até para não criar lagoas de aprisionamento de peixes. Mas o que o Paulo disse é fundamental, é pensar num futuro, começar a recuperar a Serra da Mesa, né, até que para se mantenha numa crise aí em 2018, uma coisa possível, uma coisa parecida, a gente poder atravessar com uma calmaria maior. Está registrado. Agora nós temos que vencer ainda os 2017. Então, vamos discutir todas essas questões. Esse fórum não se encerra no fim do mês de outubro. Ele, com certeza, ele vai necessitar se estender, tá certo? Até que volte uma plena normalidade. E mesmo na plena normalidade é importante alterar só a frequência das reuniões, mas que ele permaneça como em outras bacias que nós fazemos isso. Então, existe aqui o nosso superintendente de regulação que gostaria de comentar, Dr. Rodrigo, um pouco. Não, é só uma pergunta rápida para a CAEMA. Você chegou a explicar aí a situação da captação de Imperatriz, mas em termos de concepção, se vocês já avançaram na definição da concepção a ser adotada. Oi. Como eu disse, a gente está
finalizando o processo para disparar o procedimento para a contratação da empresa que vai fazer o estudo. A ideia tem sido trabalhar com a captação superficial, a captação flutuante. Tá, mas eu entendi, mas a ideia é que vocês irão contratar uma empresa de projeto para fazer, para estudar a melhor alternativa da concepção, ou vocês já têm uma mais ou menos definida emergencial, ou na linha de fazer uma secadeira ali na frente daquela tomada, ou de engatar uma tubulação naquele envelope de concreto, ou mesmo bombear por cima do dique? Em linhas gerais, flutuante ela será, não é isso? Só a alternativa de bombeamento para dentro do posto de sucção. É isso que eu gostaria de saber. Essas alternativas ainda vão ser melhor verificadas para a decisão ainda, não foi decidido. Ok. Alguém gostaria de comentar? A Defesa Civil Nacional gostaria de comentar. Eu queria perguntar ao pessoal da Peixe, né, Radical, se tem uma garantia, né, uma restrição ecológica de vazão de 360 e lá em Serra da Mesa está liberando 320, como é que fica esse déficit dos 40, se tem contribuição? Positivo. A gente tem incrementais, né, que complementam essa vazão. Hoje praticada aí, a gente está na casa de 506 metros cúbicos, tá? Então essa contribuição de incremental é o que surpreende, né, supre essa vazão. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Bom, então vocês perceberam que a situação no curto prazo ainda é de muita preocupação. Volto a informar. As informações que foram passadas pela parte de meteorologia que nos próximos 3 meses, mesmo que venha a ter chuva nas próximas semanas, uma semana, 2 semanas para frente, mas a média dos próximos 3 meses é de chuva abaixo, tá certo? A probabilidade maior de ser abaixo da média, ou seja, aquele gráfico que mostraram 40% de chance de ser abaixo da média, muito próxima à chance de ser na média, que é 35%, e pouca, aí sim, já um pouco menos a possibilidade de ser acima da média. Mas, chovendo na média, numa bacia que está sem uma chuva regular nos últimos 2 anos, significa que vai ter todo um período de umedecimento do solo, todas aquelas características para começar a escoar. E com isso, com certeza, chuva abaixo da média é vazão muito abaixo da média. E chuva na média ainda é vazão em torno de 75% da média. Então, não se espera grandes recuperações, mesmo chovendo na média. Tá? Então, a nossa preocupação é nesse sentido. Primeiro, alertar aquelas pessoas que dependem de rios que não têm reservatório, como é o caso das pessoas que estão dependendo do Araguaia e dependendo do Tocantins, a jusante da confluência do Araguaia, de que a situação nos próximos 1 ou 2 meses ainda é de muita preocupação, né? No sentido de não haver sinais evidentes de reversão do quadro. Bom, nós estamos aí para apoiar, 2 técnicos nossos hoje estão em Marabá, tentando fazer algum ajuste. O ONS local aqui gostaria de fazer alguns comentários sobre essa situação, que tem mais experiência sobre esse assunto. É só para uma reflexão. A nossa longevidade tem aumentado em cima de vacinas, e a nossa vacina para a água é reflorestamento. É para o pessoal que possa influenciar sobre isso,
pensar nisso nos municípios, campanha de reflorestamento para as crianças e outras coisas mais. E para o pessoal ambientalista ver a importância de reservatórios de regularização. Vejam o Araguaia, o que está acontecendo para Marabá. E assim, todos os projetos elétricos acham que é só querer ganhar dinheiro ou produzir energia elétrica. Não é bem isso. É manter a vida abaixo dos rios. É isso. Ok. Bom, então, nós, Defesa Civil Nacional. Nessa linha do colega aqui, em Goiás a gente tem uma delegacia especializada no meio ambiente, que é a DEMA, do qual o delegado é o Luciano Carvalho, e ele vem há mais de 10 anos, né, lutando aí contra essas, tentando fazer reflorestamento, campanhas, e também retirando captações não autorizadas durante o rio. Quem sabe trazer ele para essa sala aqui, para poder, em parceria às vezes com algum órgão, né, às vezes federal, agora que o Araguaia está com essa dificuldade, né, tentar, né, garantir pelo menos que as pessoas que não são autorizadas ou o reflorestamento mesmo, né, nas áreas da cabeceira do Araguaia. Ok. Bom, então a gente tem também que pensar em outras medidas adicionais que envolvam também os rios que não têm reservatórios. E nesse sentido, tanto para os rios que têm reservatório como para não reservatórios, o que nós temos feito em outras regiões do Brasil é feito medidas de contenção de demanda, tá certo? E eu vou citar uma que nós temos que pensar também como implementar essa medida no Rio Araguaia-Tocantins, que é o Dia do Rio. Dia do Rio, nós estabelecemos lá no Rio São Francisco, significa o seguinte, toda quarta-feira ficam proibidos todas as captações que não sejam para abastecimento humano. Ou seja, todo mundo que capta água que não seja para atendimento das povoados e cidades, nesse dia fica proibido. Existem ressalvas para, por exemplo, no São Francisco, para indústrias que utilizam captações com mais de 12 horas por dia, que em vez de ele reduzir a sua captação naquele dia, que lá no Rio São Francisco é às quartas-feiras, ele se compromete em reduzir durante toda a semana. Então, durante toda a semana, há uma redução proporcional que é equivalente àquele dia que não poderia captar. Então, há ajustes também que são feitos para possibilitar adequações, principalmente do setor industrial. Então, eu gostaria que os órgãos gestores pensassem sobre esse assunto, que nós vamos ter que discutir esse assunto também, porque ele tem que ser implementado no conjunto da bacia e não apenas nos rios de domínio da União. Então, no São Francisco, ele foi implementado esse Dia do Rio em todos os rios da bacia, com exceção daqueles intermitentes ou que tem algum tipo de restrição adicional. Então, esse é um ponto importante. O Dia do Rio, ele tem que entrar na pauta da discussão desse grupo aqui, tá certo? No sentido de ser estabelecido essa redução. No São Francisco, significou uma economia do entorno de 14% dos usos consultivos da bacia. Então, esse é um número que nós estamos colocando como importante. Ele resolve o problema da bacia? Não, mas começa a envolver todos os usuários do sistema na crise. Quer dizer, então ele é também um sinal de que as coisas que estão acontecendo na bacia, ela tem que passar por um sistema mais eficiente de uso, de gestão e essa preocupação com também a sustentabilidade do rio. Então, pensamento nosso, da agência, colocar então em discussão, tá certo, na próxima reunião, a questão do Dia do Rio. E, para tanto, eu gostaria que os órgãos gestores analisassem essa situação para que na próxima reunião pudessem se manifestar sobre a implementação do Dia do Rio. Claro,
quando nós implementamos isso, vem o setor de agricultura dizer que não pode parar um dia. Vem os demais setores industriais dizer que não pode parar um dia. Mas também essa é uma discussão que tem que ser enfrentada. Tá? Então, essa é a coisa que nós temos que enfrentar e que nós vamos ter que discutir. E esse é o momento agora. Quer dizer, o que é possível fazer também no lado da demanda, tá certo? Nós estamos aqui deixando de fora, e como foi deixado no São Francisco, o abastecimento humano e animal, que é prioritário em situações de escassez. Mas todos os demais usos seriam abrangidos pelo Dia do Rio, tá? O doutor Vicente gostaria de falar. A Defesa Civil. Bom, pessoal, é a primeira reunião que a gente participa. Eu queria lembrar os colegas, né, aqui da mesa que temos a Lei 12.340, o Decreto 7257, né, que garante em situações de escassez, né, segundo o artigo 7º lá, o restabelecimento de abastecimento público de água. Para isso é necessário ter um reconhecimento federal, né, através de todas as informações aqui que a Ana vem disponibilizando, e também o CEMADEM, o ANS, é possível, eu entendo que seja possível, municípios acima de 10, 15 mil habitantes, né, tentar esse reconhecimento federal, e a Defesa Civil, né, tende a atuar nesses casos. Tá? Então, só lembrar essas duas leizinhas aí, para vocês que às vezes não pensaram nessa porta de entrada, né, igual o Marabá, eu estou vendo aqui que claramente caberia alguma ação nossa lá. Mas para isso a gente precisa do reconhecimento federal, né, desse estado de desastre. Ok, isso é uma janela que a Defesa Civil Nacional está abrindo, de que mesmo no São Francisco, vários municípios tendo em vista a necessidade de adequarem as suas sistemas de captações, as prefeituras decretaram situação de calamidade, né? Então isso facilitou o trâmite de recursos para esses municípios. O pessoal da ANA que está em Marabá gostaria de comentar alguma coisa. Então, Márcio, por favor. Bom dia, doutor Joaquim, bom dia, doutor Vicente, bom dia a todos. Esse é um comentário sobre o grau de liberdade que esse sistema tem por não ter controle de reservatórios no Rio Araguaia. Então, Marabá, por exemplo, nós estamos testemunhando aqui o esforço deles em preparar um sistema flutuante que eles entendem que vai dar maior segurança a eles. No entanto, fica a preocupação se esse sistema vai ser suficiente, tendo em vista essa liberdade que tem o Araguaia de aportar menos vazão sem nós podermos ter qualquer controle nessa vazão. Então, é essa preocupação com o dimensionamento desse reforço que precisa ser feito nos sistemas de abastecimento. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Então, reforçando a tese de que sistemas que não dependem de reservatório, dependem do nível do rio, e que, por sua vez, depende da chuva e de outros fatores, eles são mais vulneráveis nesses momentos de secas extremas, né? Bom, então, está em discussão agora a questão do Dia do Rio na próxima reunião. Não precisa hoje SEMAR, o pessoal do Pará, nem Goiás, nem tudo, se manifestarem sobre o Dia do Rio. Mas o que eu gostaria, se vocês pudessem, é levar essas considerações às suas direções dos órgãos, no sentido de que isso é importante que vocês venham com o posicionamento institucional sobre esses assuntos, porque a implementação não depende só da Agência Nacional, ela depende da Agência Nacional de Águas, mas também do comprometimento dos outros estados que compõem a bacia no processo, tendo em vista que essa decisão ela tanto abrange os rios de domínio da União como os rios de domínio dos estados. Então, é sobre isso que eu gostaria que vocês levassem esse posicionamento da discussão
com os seus dirigentes para que na próxima reunião possamos ter uma discussão mais com base nessas reflexões que vocês tiveram. O doutor Vicente, que é o presidente da Agência Nacional de Águas, gostaria de comentar. Novamente, bom dia a todos. É evidente que num processo como esse, nós estamos vivenciando em várias regiões do Brasil, o Joaquim levantou, nós estamos em todas elas passando por situações inéditas, que também acontecem no Araguaia e Tocantins, e todas elas têm um processo de aprendizado em relação à crise e como responder adequadamente a esse processo de crise, que também é muito semelhante em relação a essas bacias. No caso do Tocantins, em particular, eu sinto aqui, por essa sala de citação, que há um aprendizado bastante rápido em relação a essa questão. Vários atores também têm relação ou participam diretamente de soluções em outras bacias, como o caso São Francisco em particular. E, portanto, nós temos aí um aprendizado bastante interessante e as colocações foram feitas, seja no passar dessa crise e como ficaremos nessa situação para o futuro, como foi colocado aqui pelo representante da COSAMPA, ou da SEMAR, representante do Pará. Outras colocações importantes, como também a de Furnas, em relação às limitações operacionais. Aí é só um recado, no caso de São Francisco, na CEMIG, quando nós vivenciamos esse problema, no Lago de Três Marias, no reservatório de Três Marias, houve uma preocupação de antecipação de uma máquina em Três Marias, no sentido de que essa máquina deixasse de operar gerando e ela fosse, na verdade, funcionasse como um vertedouro, porque chegava num limite onde a contradição entre algum aproveitamento de água e a geração, ela apareceu. E a solução que a CEMIG deu foi a de mudar, travar a máquina e travar uma delas, e aí quando chegou naquela situação, mesmo assim nós usamos a turbina como um vertedouro, uma descarga. Então eu queria deixar essa sugestão também, muito embora eu concorde com a colocação do representante de Furnas, o Marcelo, também muito oportuna, e outras na mesma direção. Eu queria só colocar aqui uma variável que não apareceu nessas discussões que vocês apresentaram, mas que, na minha opinião, representa um aprendizado em relação às demais crises. É a variável tempo. O tempo entre uma medida, uma decisão, uma discussão nossa e a sua implementação efetiva na bacia, ela, no mínimo, tem 30 dias ou 2 meses para sua implementação, seja da adaptação das captações, seja de mudança de parâmetros de operação, seja, como o próprio Joaquim está sugerindo corretamente para a próxima reunião, iniciar essa discussão sobre restrições de uso adicionais complementares na bacia. Se a gente fizer essa análise da variável tempo, em relação ao processo de estabilidade que nós temos nos reservatórios, que é mais 30 mais 5 dias, nós estamos falando em 35 dias, vocês já vão notar que, exceto uma expectativa tácita, mas que no caso aqui me parece até mais forte do que em outras bacias, de que as chuvas voltarão, e aí também houve ênfase por parte de Joaquim, também do Semadem, não há essa expectativa do ponto de vista das previsões climáticas. Então nós vamos notar que a variável tempo, senhores e senhoras, está começando a ficar muito restrito para aquela condição que foi apresentada de uma estabilidade para 2 meses. Então, as captações, elas precisam ter um procedimento emergencial, as empresas precisam pensar nisso do ponto de vista da emergência. Esperamos que não seja utilizada, mas tem que ter essa previsão para um tempo menor do que esse, porque em 35 dias
nós vamos ter que estar olhando para o céu, mas vamos ter que tomar medidas aqui nessa sala de situação. E 35 dias para a viabilização de medidas alternativas, nós já vivenciamos em outras bacias, é um tempo muito curto. Então eu queria colocar esse elemento de aprendizado aqui de outras bacias com quais a gente está lidando com esse procedimento, aonde no início essa variável tempo parecia que era mais extensa e depois se mostrou absolutamente dramático, como eu já imagino que possa vir a ser dramático, todos nós temos essa compreensão no caso de que as chuvas no mínimo atrasem. Se elas só atrasarem, essa questão já passa a ser uma questão relevante. Então eu queria aqui enfatizar essa variável, seja para todos os atores operacionais, Furnas, as empresas de energia, para que elas também olhem para os seus sistemas e pensem em situações inéditas, que nós vamos estar provavelmente nos deparando com situações inéditas, como foi o caso da proatividade, eu já relatei aqui, da CEMIG em relação a Três Marias. Eu gostaria que todos fizessem esses esforços. As empresas de saneamento em particular, elas, se de um lado elas são aparentemente mais protegidas pela legislação do ponto de vista do abastecimento, há uma certa cultura de que a bacia será operada para atender os municípios que estão mais a jusante na bacia. Isso não é real, porque depois de um certo momento, você passa a ter que enfrentar problemas de abastecimento na bacia inteira. Então, esse conforto situacional geográfico de que, mesmo que eu não consiga fazer uma adaptação de captação num tempo curto, a bacia será operada para atender esse meu atraso, não é real, senhores e senhoras. Porque isso vai colocou em outras bacias, vai colocar aqui também em contradição usos humanos também que podem correr risco se aquela operação com mais vazão for mantida, né? Então eu queria daqui dar ênfase a todos vocês, esse aprendizado de salas como essa é assim espetacular, é um aprendizado para o gerenciamento de recursos hídricos no Brasil. Os atores começam a refletir de maneira muito apropriada em relação ao desdobramento das crises, como foi essa reunião. Parabéns a todos que fizeram intervenção nessa direção, mas eu queria aqui ressaltar de que a variável tempo ela é um elemento crucial para ajustes às medidas que nós precisamos realizar. Por exemplo, no caso do São Francisco, que é uma bacia já nós estamos lidando com isso há 6 anos e a sala está mantida há quase 2 anos, sala quase a essa, antes as reuniões eram presenciais. Para a implementação do Dia do Rio, quanto tempo nós levamos, Joaquim? Quase 40 dias. Então, diga aqui. Quase 40 dias para implementar, entre tomar a decisão, sair os normativos e toda a campanha de esclarecimento, tudo mais, né? Tá. Quanto tempo a CEMIG levou para fazer aquela adaptação na sua turbina? Ela levou pelo menos mais de um mês para ver aspectos técnicos que levassem a deixar a turbina travada e escoar a água sem geração. Muito bem. Quanto tempo as captações, por exemplo, Propiar, tem demandado para os seus ajustes? Tempo de 2, 3 meses. Então, senhores, nós não temos, né, esse tempo todo, porque a medida que foi adotada de manutenção de vazões até outubro, elas foram tomadas por 2 meses. Esses 2 meses estão se esgotando. E outras questões provavelmente terão que ser implementadas para que a gente possa manter condições cada vez mais restritivas, mas condições mínimas de segurança hídrica na bacia. Então, eu queria deixar esse alerta. No caso do São Francisco, nós passamos a fazer reuniões semanais,
semanais nesse formato, as reuniões já são há meses semanais no caso de São Francisco, inclusive para se fazer esse ajuste. Então, Joaquim, eu acho que a questão do dia, a questão das medidas operacionais e tudo mais, elas, em função do fato de que nós temos apenas até o final de outubro, o nosso instrumento está mantido até o final de outubro, eu gostaria de refletir, vamos manter a próxima daqui 15 dias, não quero antecipar, mas a partir de próximo dia de 15 dias, colocar reuniões semanais e a antecipação, é isso que eu queria alertar a todos, a antecipação de medidas que provavelmente terão que ser adotadas e que, com outras experiências, demandam um tempo muito longo. E esse tempo, no caso do Tocantins, aparentemente nós não temos. Ok. Eu acho que eu vou dar a oportunidade agora para outros setores também comentarem. Quer dizer, a Suzana está presente desde a primeira reunião aqui, então a Suzana poderia explicar um pouco como tem agido na questão dessa adaptação para essa nova situação, tá? Você identifica o que é a Suzano e tudo mais. Bom dia, meu nome é Hamilton Zanola, sou gerente de meio ambiente da Suzano Papel e Celulose. Bom, a Suzano vem participando das reuniões, aí, como foi dito pelo Dr. Joaquim, aí, desde a primeira reunião. A gente tem tratado o assunto com prioridade. Tá? Nós fizemos as consultas aí, à Agência Nacional de Águas para fazer dragagem no nosso canal de aproximação e também para a instalação de um sistema de captação flutuante. Fizemos uma batimetria, já concluímos uma batimetria na calha do rio, no trecho de captação da Suzano. Vamos receber esse relatório de batimetria na próxima quarta-feira, amanhã. Já nos reunimos também com o secretário adjunto de licenciamento da SEMA do Maranhão para poder ter as devidas autorizações aí para implantar essa solução de engenharia. Esse resultado da batimetria que vai nos indicar qual que é a melhor solução de engenharia que a gente vai adotar. Nós já recebemos visitas técnicas de empresas aí que trabalharam no sistema Cantareira e trabalharam também na Bacia do São Francisco, já temos até proposta, mas com a batimetria ela vai nos indicar assim, com maior assertividade a solução de engenharia a ser seguida. Então nós estamos avançando e tratando isso com bastante prioridade dentro da Suzano. Ok. Essa é importante para também ter uma visão do setor privado nessa questão. E era importante também que outros irrigantes, principalmente os de grande porte, também se incorporassem no processo, já que de alguma maneira vai ser dado a participar do processo com algum tipo de comprometimento na sua redução de vazões. Bom, então, como assunto já de pauta, então já coloco que na próxima reunião nós vamos tratar da questão do Dia do Rio. Também nós vamos tentar já ver como essas entidades, como Furnas e outros, se pudessem já também comentar sobre possíveis alternativas que possam ser adotadas nos sistemas no sentido de privilegiar, tá certo, a liberação de água dos reservatórios e mesmo quais os empecilhos, né? Então, também seria importante que fossem colocados. Então, a Defesa Civil gostaria de comentar, mas antes eu gostaria só de marcar a próxima reunião, 10 de outubro, nesse mesmo horário. E como proposta na reunião, nós vamos também colocar de que a reunião, em vez de ser quinzenal, passa a ser semanal. Então, não vou discutir isso hoje, mas na próxima reunião vou botar também como pauta a discussão da frequência de que vai acontecer essas reuniões, principalmente em função desse agravamento que não é que esteja sendo esperado, mas está sendo previsto no sentido de que as chuvas podem acontecer, como foi colocado, com grande probabilidade abaixo da média, né? Então, Defesa Civil, você... Sim. Só para colaborar com o que o Vicente falou, a dragagem propriar entre a solicitação do pedido, né, a dispensa de licitação, execução e implantação demorou cerca de 120 dias para ser finalizado.
Então, ações, né, estruturantes, realmente, ainda mais envolvendo o governo federal, né, elas demandam de certo tempo. Meio que, em linha do que o Vicente estava falando, eu sou da região, conheço os 2 rios, né, mais o Araguaia, e eu entendo que essa sala de reunião que deveria mesmo ser semanal mesmo, né, e a gente se coloque à disposição, até porque a gente conhece bem essa bacia aí, sou especialista na área, e gostaria bastante mesmo de que a gente pudesse atuar, né, em prol dos nossos, né, colegas aí, principalmente o pessoal, né, das companhias de saneamento. Para isso a gente precisa do reconhecimento federal, né, naquele caminho que eu falei. Ok. Só um minutinho, eu gostaria de pedir para o colega representante da Defesa Civil repetir, por favor, o número da lei, para que eu possa anotar aqui, por favor. Lei 12.340 de 2010 e o decreto 7257, também de 2010. O decreto 7257 traz as ações de restabelecimento, né, lá no artigo 7º. Aliás, inciso 7º do artigo 2º. Muito obrigado, então, pela informação. Ok. Então, vamos então encerrar nossa reunião de hoje. Nós saímos um pouco mais preocupados, eu acredito, todos nós, né, sobre a situação, mas confiantes que temos que avançar também em soluções emergenciais e estruturantes para esse momento. Então, nossa próxima reunião está marcada para o próximo dia 10. Como sempre, vamos fazer os convites, mas eu gostaria de pedir, principalmente aos estados, aos órgãos gestores, a colaboração no sentido de levar essa mensagem aos seus dirigentes da necessidade de implementação de medidas adicionais, como a que está sendo proposta aqui do Dia do Rio. E também que fosse dado conhecimento dessas reuniões, principalmente aos grandes usuários de irrigação, no sentido deles também começarem a participar do processo, já que eles vão ter um papel importante no futuro desdobramento dessas ações. Então, queria agradecer a presença de todos e encerrar essa reunião do dia de hoje. Muito obrigado.